Amados irmãos, amadas irmãs, para termos a realidade do reino dos céus hoje aqui na terra, é necessário que nós façamos a vontade do Senhor. O Senhor deseja ter nessa terra um povo de propriedade exclusiva sua, um povo que ouça a sua voz, um povo que busque a sua vontade, um povo que proclama as suas virtudes às demais pessoas. Por essa razão, o Senhor Jesus, em Mateus 6, versículo 10, quando ensinou os discípulos a orar, ele disse: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos agora ver algumas outras porções da palavra de Deus que mostram isso de uma maneira bastante prática. Em Mateus capítulo 14, versículo 22, nós temos o seguinte: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Em Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa. E em Esdras, capítulo 5, versículo 11, esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Nessas porções, nós vemos algumas expressões. Vejamos, em Gênesis 14, 22, diz sobre o Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Em Neemias 1,4 se refere a Deus como o Deus dos céus. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, também se refere a Deus como o Senhor, Deus dos céus. Agora, em Esdras, capítulo 5, versículo 11, nós temos a referência a Deus como Deus dos céus e da terra. Então, podemos ver uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs. Algumas vezes Deus é chamado de Deus dos céus e da terra, e outras vezes ele é chamado Deus dos céus. Por que essa diferença? Essa diferença reside num fato que vamos agora falar. Quando Deus tem alguém na terra que obedece a sua palavra, que guarda a sua aliança e que faz a sua vontade, Deus é chamado de Deus dos céus e da terra. Quando Deus nessa terra não tem alguém que o busca, não tem alguém que faça a sua vontade,
não tem alguém que lhe obedeça, não tem alguém que expresse a realidade dos céus, Deus é chamado somente de Deus dos céus, porque nesse instante a vontade de Deus é feita somente nos céus. Então vemos algo muito importante aqui. Quando nós fazemos a vontade de Deus aqui na terra, nosso Deus é chamado Deus dos céus e da terra. E quando Deus não tem alguém que faz a sua vontade aqui na terra, Deus é chamado Deus dos céus. Amado irmão, amada irmã, você vê como é importante o Senhor ter a realidade do reino aqui na terra? Porque quando nós temos a realidade do reino dos céus aqui na terra, o nosso Deus é chamado o Deus dos céus e da terra. Mas quando não há realidade do reino dos céus na terra, nosso Deus é chamado somente de Deus dos céus. Como você quer que Deus seja chamado? Depende de você, amado irmão, amada irmã. Se você faz a vontade dos céus, a vontade de Deus, onde você estiver, Deus será chamado Deus dos céus e da terra. Por quê? Porque Deus tem você na terra fazendo a sua vontade. Mas se você não faz a vontade de Deus, no lugar em que você está, Deus somente pode ser chamado de Deus dos céus, porque onde você está, a vontade de Deus não está sendo feita. Você agora percebe a importância da oração do Senhor Jesus? Ele nos ensina a orar. Na nossa oração, nós devemos pedir: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, venha o seu reino para a minha vida. Eu quero fazer a sua vontade, para que onde eu esteja, nessa porção de terra, a sua vontade seja feita, assim como é feita lá nos céus. Em que cidade você mora? Deus pode ser chamado na sua cidade de Deus dos céus e da sua cidade? Pode ou não pode? Depende de você, depende dos filhos de Deus naquela cidade. Que a realidade do reino se manifeste no meio do povo de Deus. Enquanto homens nessa terra, muitas vezes os filhos de Deus estão buscando fazer sua própria vontade, fazem a obra de Deus para si mesmos e não para Deus. Deus será chamado somente de Deus dos céus. Mas se os filhos de Deus viverem a vontade de Deus, cumprirem a vontade de Deus aqui na terra, aquela oração vai se tornar realidade. A vontade de Deus será feita assim na terra como no céu, e Deus vai poder proclamar aos anjos e ao universo: olha aqueles meus filhos, onde eles estão, a minha vontade está sendo feita. Que o Senhor nos abençoe, para que onde nós estivermos, o nosso Deus sempre seja o Deus dos céus e da terra. Campanha rumo aos 100k, YouTube VPT. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta: alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos,
O YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua volta utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito. www.youtube.com/Instituto Vida para Todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.